lá, pessoal. Vamos ver agora a parte de pontuação, que também são elementos aí, né? Todos os sinais gráficos são elementos coesivos textuais. Vamos ver então qual é a função desses sinais nas orações, nas frases, como devemos usá-los, né? E também como eles podem aparecer na sua prova. Então vamos analisar também. E lembrando, a pontuação, ela é também elemento de coesão, não podemos descartar, é importante no texto, e a vírgula indica muitas funções sintáticas, né, como também ponto, dois pontos, nós temos aí desenvolvimentos, né, posso indicar também aposto, quer dizer, termos sintáticos que são também traduzidos por intermédio do uso desses sinais, ok? Então vamos dar uma olhada, inclusive as questões que aparecem em concursos. Vamos ver? Então veja, olha, usar os sinais de pontuação corretamente em provas de concursos, CESP, VUNESP, Fundação Carlos Chagas, entre outras organizadoras, é um diferencial, pois a maioria dos testes apresenta 2 ou 3 questões do gênero, e geralmente extraídas aí das redações constantes aí da avaliação. Então você tem o seu texto, né, foi colocado lá no seu concurso, então você verifica inclusive as questões extraídas do texto pertinentes à pontuação, ok? Então é comum também, além de indicar coesão, né, indicar para você remissão de termos, omissão, você não quer falar, você coloca vírgula, mas está indicando aquele termo anterior, também pode ocorrer. Bom, os sinais de pontuação têm por finalidade assinalar pausas e inflexões de voz, além de separar palavras, expressões e orações que devam ser destacadas. É por meio da pontuação que esclarecemos o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Então, tomar muito cuidado, né? Uma vírgula inadequada, né? Uma pontuação não pertinente pode atrapalhar o sentido, a coerência textual. E isso acarreta coesão mal feita, né? Por intermédio da pontuação, incorre na coerência textual, então prejudica, ok? Vamos ver os sinais existentes? Vamos relembrar aí algumas regras? Veja, nós temos aí os sinais de pontuação iniciando pelos 2 pontos. Bom, quando usar, os 2 pontos ocorrem nos seguintes casos. Numa enumeração, exemplo, tinha 2 aspirações, 2 pontos, sucesso e dinheiro. Então vamos ver, né? Então nós temos aspirações. Eu coloquei 2 pontos, fiz um esclarecimento por intermédio de uma enumeração, vários itens, apareceram 2, né? Mas eu poderia colocar mais, então eu tenho também um desenvolvimento. Então, 2 pontos me dá margem, né, para entender esses desenvolvimentos textuais, que sintaticamente indicam para nós aposto recapitulativo e não deixam de ser termos também remissivos. Vamos ver. Ele respondeu amargamente, olha, está indicando uma citação textual. Não vou ao baile. Então veja, ele respondeu amargamente, 2 pontos. Qual foi, né, a resposta? Então está aí, ó, esclareceu. Não vou ao baile, ok? Então quer dizer, uma citação textual, alguém falou algo, então você vai colocar inclusive as aspas, posteriormente você vai verificar, mas está indicando o que ele disse, 2 pontos. Foram as próprias palavras da pessoa, né? Então, é uma forma de esclarecer, é um esclarecimento, uma citação de texto, tá bom? Bom, ponto de interrogação. É usado após uma frase interrogativa direta. Então, frases interrogativas diretas são aquelas que apresentam um ponto de interrogação. São questionamentos, interpelações, né? São perguntas e de forma direta. Então, você tem, ó, exemplo, espera por mim. Então, evidente, né? Se há um diálogo, uma fala, você está usando o travessão e indicando uma pergunta direta. Então, o ponto de interrogação aí utilizado na frase, ok? Bom, ponto de exclamação. Pode desempenhar em frases surpresa, espanto, admiração, alegria e estados emotivos. Por quê? Porque quando eu lidar com os 2 pontos, quando eu lidar com o ponto de exclamação, o que ele traz para nós? Um estado emotivo. Então, ele vai traduzir a sua emoção. Então, o que você está falando na hora, né? O que você está dizendo. Então, você vai expressar pelo ponto aí de exclamação. Quer dizer, é uma admiração, uma surpresa? Então, vamos ver exemplos. Nossa Senhora! Que espetáculo!
Olha lá, são admirações, né? Entonações, né? Da fala. Viva! Viva! Bravo! Bis! Né? Então, quer dizer, você vai produzindo as entonações aí diárias, né? A expressão, estado emotivo do ser, ok? Por intermédio do ponto de exclamação, ok? Vamos ver mais algumas pontuações? Reticências. Olha, marcam interrupção do pensamento e deixam o sentido da frase ser interpretado pelo leitor. Quer dizer, a interpretação é feita pelo leitor. Então, analise. Se for assim, a resposta dela... Estão vendo? Quer dizer, eu estou indicando algo que eu vou pensar, eu vou fazer uma conclusão, eu termino a frase. Só que ela fica em aberta, né? Em aberto no texto. Então, a frase está aberta ali para você poder concluir, ok? Bom, também eu posso denotar hesitação. Então, veja, amanhã, não sei. Quer dizer, você está mostrando um estado emotivo, uma preocupação, né, uma ansiedade. Então, também você pode expressar por intermédio aí das reticências, tá bom? E também não posso esquecer, eu quero dar continuidade a algo, né, não quero repetir, posso também utilizar os 3 pontinhos, né, as reticências, para indicar que o fato continua, o assunto, né, continua, não foi interrompido, finalizado, ok? Aspas. O que as aspas indicam? Citações de outros autores e também vai ressaltar palavras ou expressões estrangeiras, bem como gírias, né, muito utilizado em concurso. Então, vamos ver o primeiro item. Citações de outros autores. Então, disse Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, veja. Aqui você usou o recurso das aspas, por quê? Quem falou, quem disse essa frase, né? Então, alguém disse, então é uma citação mesmo, né, de uma pessoa, né? Então, você obrigatoriamente vai utilizar as aspas para mostrar que não é sua versão, e sim outra pessoa disse, né? Se você for falar algo que ela falou, olha lá, você pode até falar de uma forma, com um discurso indireto, parafrasear. Porém, se você for falar as mesmas palavras, aquele texto não é seu. Então, as aspas são convenientes, são adequadas, inclusive obrigatórias nesse caso, tá? Veja, disse Fernando Pessoa, 2 pontos. 2 pontos apareceu com recurso que anteriormente você também já tinha visto, esclarecendo, né, a citação textual que foi proferido, o que ele falou, ok? Bom, vamos ver o outro item aí sobre as aspas. Ressalta palavras ou expressões estrangeiras, bem como gírias. Então, palavras estrangeiras, neologismos, palavras que não são reconhecidas por norma, né, palavras novas, gírias, expressões que estão fora, né, da gramática, que estão fora do dicionário, né? Essas expressões não são reconhecidas por norma. Então, obrigatoriamente, nós vamos usar com aspas. Não podemos no texto deixar. Se você for fazer um concurso, você vai escrever sua redação, o recurso utilizado correto são as aspas para uma gíria, né? Ou, desculpe, gíria você já não vai usar. Para um termo de outra origem, um termo latino, né? Um termo de outra estrangeiro, então você vai utilizar o recurso, ok? Agora, se você for usar numa linguagem de computador informatizada, você pode colocar esse termo em itálico, que é comum, ok? Mas no computador, na linguagem informatizada, ou você usa o itálico ou você usa as aspas, ok? Você não pode usar os 2 recursos aí ao mesmo tempo, tá? Manuscrito é a sua redação que você está desenvolvendo lá do SESC, por exemplo. Então, você vai colocar o termo estrangeiro lá, o termo latino lá da jurisprudência, lá da sua lei, entre aspas, ok? Bom, mais alguns sinais, vamos ver? Travessão. Ocorre nos diálogos, então você tem lá, né, um dos casos. Exemplo, ele voltará. Ele voltará? Quer dizer, ele voltará? Você está fazendo uma pergunta, então essa pergunta já iniciou com o travessão. Por quê? Está indicando uma fala, então é um discurso direto, inclusive, né, você vai usar o travessão, mostrando o diálogo, a fala, e às vezes a troca de interlocutores no texto, tá bom? E destaca algum elemento frasal ou um aposto, podendo aparecer entre travessões. Exemplo, Pedro, mestre do sapateado, estava sempre feliz. Veja, quando eu falo na frase Pedro,
mestre do sapateado, não há necessidade de falar essa informação que está dentre aí os travessões. Mas, como eu quis dizer, então, é um aposto. Eu posso utilizar os travessões também no lugar das vírgulas, tá? É um recurso também muito utilizado, ok? Vamos ver outro caso. Os parênteses podem ser usados em referências ou explicações, isolando-os da frase. Então, você vai falar uma explicação, né, algo que não tem relação com a ordem lógica do que você diz, escreve ou lê. Então, essa informação vem entre parênteses. E também pode ser um acréscimo, uma explicação além, né, uma explicação do autor, inclusive. Então, veja o exemplo. A crase, fusão de preposição e artigo, ocorre diante de termos femininos. Então, veja, quando eu falo fusão de preposição e artigo, está comprometendo a lógica textual, porque não é necessário falar, a crase já tem por definição essa informação, eu quis apenas reforçar, explicar, olha lá, então eu coloquei entre parênteses para mostrar para você que é uma explicação além, extra, texto, além do texto, ok? Então, é um dos casos também. E não posso esquecer que nós usamos também os parênteses nas indicações bibliográficas, né? Ele é muito aí oportuno, tá? Vamos ver o ponto e vírgula? Ponto e vírgula tem por função 1. Separar itens de uma enumeração. Então, enumeração, itens separados, nós temos uma casa, um apartamento, uma chácara e 3 salas, olha lá. Então, eu estou utilizando essa separação, informando itens, itens de lei, né? Itens lá dos incisos, dos artigos. Eu estou utilizando, né, os itens. Então, eu separo ponto e vírgula. 2. Marcar também a função de marcar uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Então, vamos ver o exemplo. Não estava magra, vírgula. Estava transparente, ponto e vírgula. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. Então, nós vamos ler agora sem eu mencionar a pontuação. Olha, não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. A impressão que dá é que você tem até uma explicação sobre o fato. E essa explicação, o que ela indica? Algo rotineiro, mas que está dentro do texto. O texto é longo, já houve uma pontuação anterior, você usou a vírgula, e o ponto e vírgula, ele é indicado aí numa pontuação, é uma pontuação intermediária entre a vírgula e o ponto final, ok? Vamos então ao ponto e vírgula, vamos verificar suas funções? Veja, no primeiro caso nós temos separa itens de uma enumeração, então a função de separar esses itens, exemplo, uma casa, um apartamento, uma chácara e 3 salas. Verifiquem, eu fiz a separação de itens. Se eu também quisesse colocar nesse caso a vírgula, poderia colocar também, porque seria uma enumeração, tá? Mas, por exemplo, em artigos, decretos, né, textos legais, nós vemos com evidência a separação dos artigos, dos incisos, alíneas pela pontuação, para mostrar os itens, né, subsequentes. Então, é importante ressaltar o emprego aí do ponto e vírgula nesses casos, ok? Bom, a segunda função vai marcar para nós uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Então, quer dizer, é uma pausa maior, né? Já existe aí, né, a vírgula na frase, ponto final, é um texto enorme e vai indicar também como se fosse um esclarecimento, um término, né, da frase, né, do entendimento. Então, veja, não estava magra, estava transparente, possível que não morresse de uma hora para outra. Quer dizer, existe esse encaixe lógico, o texto é enorme, né? Nós temos aí uma vírgula que já apareceu anteriormente, então é uma pausa intermediária, um pouquinho maior, né, colocada aí no texto para maior clareza e entendimento, né, textual. Vamos ver aí o terceiro caso. Também nós temos, né, com a função de separar orações que se opõem quanto ao sentido. Então, exemplo, uns gritavam, outros silenciavam. Quer dizer, existe uma oposição de ideias, de sentido, eu quero mostrar, enfatizar, então o ponto e vírgula é oportuno aí nesse caso, tá bom? Agora nós vamos passar para o emprego da vírgula, que é o emprego de maior extensão da pontuação. E lembrando que a vírgula, ela traz
conceitos sintáticos no seu uso. Então, vamos ver? A vírgula, nós vamos usar quando? Olha, a vírgula marca pausa de curta duração e é usada entre termos de uma oração e entre orações. Então, eu uso a vírgula entre termos de uma oração, que é a parte sintática, e uso também a vírgula no período composto, unindo uma oração a outra, ok? Vamos ver o primeiro caso, olha. Separa enumerações. Então, veja, a cela tinha uma cama, uma cadeira e uma mesinha de cabeceira. Quer dizer, eu tô separando aí enumeração. Não são itens como nós vimos aí na regra do ponto e vírgula, e sim enumeração, uma ligação, né, de elementos apenas, e eu uso a vírgula para mostrar essa adição, tá bom? Segundo caso, separa o aposto. O avô do prefeito, um espanhol chamado Luciano, era o valente líder da classe dos carroceiros. Então, vamos lembrar do aposto. O aposto é uma expressão desnecessária no texto e que tem relação com o termo antecedente, né? Essa informação toda eu uso entre vírgulas, né? Se aparece no meio do texto, inclusive, e posso colocar os travessões, como já falado aí há pouco, ok? Então, veja, o avô do prefeito, um espanhol chamado Luciano, era o valente líder da classe dos carroceiros. Quer dizer, um espanhol chamado Luciano, você pode retirar do texto, está entre vírgulas, já mostra isso, né? Você pode retirar facilmente do texto, sem prejuízo ao entendimento, ok? Terceiro caso, separa o vocativo. Vocativo, chamamento, né? Então, o chamamento, obrigatoriamente, usamos vírgula. Então, está lá, ó. Guarde as armas, Rodrigo. Quer dizer, o chamamento pode vir no final da frase, você vai usar vírgula. O chamamento poderia vir no começo da frase, Rodrigo, guarde as armas. E poderia vir no meio, intercalado aí, né, na frase. Então, eu poderia falar também, olha, guarde, Rodrigo, as armas. Da mesma forma, eu usaria vírgula no meio entre vírgulas, ok? Vocativo não pode ser confundido com aposto. O vocativo é o chamamento, são os nomes das pessoas, são essas interpelações, esses nominativos. Agora, o aposto não, o aposto é um desenvolvimento, é uma característica, é algo inerente àquele ser, você já sabe, tem conhecimento, e aparece novamente no texto, ok? Bom, outra função, separa o adjunto adverbial antecipado. Exemplo, um dia, na sala, ele me puxou a barra do paletó e me fez examinar seu dedo machucado. Quer dizer, eu estou indicando agora uma antecipação de advérbios, porque a ordem lógica dos termos na frase não trazem aí, a ordem lógica não traz o uso da vírgula. Se eu colocar sujeito, depois na sequência o verbo, mais o objeto e mais o adjunto adverbial, o que vai acontecer? Não vou usar vírgula nenhuma, porque eu não posso interromper a sequência lógica, a análise lógica textual. Porém, se eu inverter algum termo, né, que vai desrespeitar a ordem lógica, a vírgula vai ser oportuna, ela é usada. Então, por exemplo, eu não posso iniciar frase com advérbio. O advérbio tem que vir no final da frase. Eu iniciei com ele, não tem problema, a vírgula vai mostrar a inversão. Por isso que aqui aconteceu, veja, um dia, um advérbio de tempo, vírgula. Na sala, olha lá, lugar, né, advérbio de lugar, vírgula. Quer dizer, eu tenho expressões adverbiais antecipadas, o uso da vírgula aí é obrigatório, ok? Outra função, isola o nome do lugar nas datas. Exemplo, São Paulo, 26 de setembro de 2012. Quer dizer, eu vou isolar realmente aí, né, as datas e o lugar, porque são advérbios. Então, são advérbios que, inclusive, vêm na frase, iniciando a frase. Então, obrigatoriamente, eu vou usar a vírgula para indicar essa separação. Outra situação, intercala as expressões retificadoras ou explicativas. Quais são? Olha, isto é, ou seja, por exemplo, entre outras. Quer dizer, se eu for indicar essas retificações, explicações, né, em frases, usando essas expressões, então, essas expressões já vêm entre vírgulas no meio da frase, da explicação, por exemplo, ok? Então, obrigatoriamente, também usamos a vírgula aí. E
mostra sujeitos diferentes em uma frase. Exemplo, João saiu para o banho de sol e Pedro ficou na cela. Prestar muita atenção porque existe um mito, nós não podemos usar a vírgula antes da conjunção e. Então veja, isso não é verdade. Se for adequada a vírgula, ela vai ter que ser utilizada, se for obrigatória inclusive. Quando que eu uso nessa situação diante da conjunção e? Conjunção e é uma conjunção aditiva, faz ligação de itens e ligação de enumeração. Mas, o que acontece? Se o sujeito for o mesmo e as ações de uma frase forem praticadas pelo mesmo agente, então eu não vou usar vírgula nenhuma. Por quê? O sujeito praticou uma ação e ao mesmo tempo ele praticou a outra ação e ele é o autor das ações, né? Ele praticou. Agora, se eu tiver sujeitos diferentes, apenas orações ligadas no período e estão praticando funções, ações diferentes, a vírgula é obrigatória. Então analise, olha, João saiu para o banho de sol. João praticou a ação de sair. E Pedro ficou na cela. Pedro não saiu, Pedro ficou. Então, cada ação foi praticada por sujeito diferente. Então, os sujeitos são diferentes. Então, eu estou lidando com a vírgula antes da conjunção e. Vocês viram? Quer dizer, pode usar? Pode. Prestar atenção, nesse caso apenas, tá? Agora, vamos ver a observação. Caso o sujeito seja único em uma frase, a vírgula não será utilizada. Exemplo, João saiu para o banho de sol e depois retornou para a cela. Vejam bem a diferença dessa oração, né, desse período em relação ao anterior. Nesse caso, o que houve? O sujeito é o mesmo. Então, eu tenho João saiu lá para o banho de sol e retornou, e depois retornou para a cela. Ele praticou ações diferentes, porém, essas ações foram praticadas pelo mesmo sujeito. Então, eu não uso a vírgula diante da conjunção e, ok? E mais um caso. Não usamos vírgula entre o sujeito e predicado, verbos e seus complementos, nomes e complementos nominais, bem como substantivo e adjuntos adnominais. Então, veja, eu não posso utilizar a vírgula na qualidade de interromper um termo que completa outro, né? E também aquele termo que pratica ação, que é o caso do sujeito. Então, não existe vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, vamos só recapitular, ó. Não usamos a vírgula entre o sujeito e o predicado. Mesmo que eles venham inversos na frase, eu não uso vírgula. Por quê? Quem pratica a ação do verbo é o sujeito. Então, eu não posso colocar uma vírgula para interromper essa situação, né? O praticante da ação, né? Não praticar, ó. Se eu colocar a vírgula, já não pratica mais. Então, interrompeu. Então, não posso fazer isso. Então, sujeito e predicado não usamos vírgula. Verbos e seus complementos, não posso colocar vírgula entre o verbo transitivo e os objetos. Então, transitivo direto, somado, né, de seu objeto direto, transitivo indireto, mais objeto indireto, não posso colocar vírgula. Por quê? Eu vou interromper o elemento que completa aquele que pede, na regência, o regente, verbo e o regido que completa. Também nós não usamos, tá? E também não usamos aqui, como fala, diante dos complementos nominais. Por quê? Complemento nominal completa o nome. E esse nome está pedindo um complemento para o término da informação. Como é que eu vou colocar uma vírgula? Não posso também, ok? Bem como substantivo e adjunto adnominal. Quer dizer, se eu tiver um substantivo e eu tenho termos qualificadores a esse substantivo, eu não posso interromper. Se estão qualificando o substantivo, eles vêm junto. Tanto é que, sintaticamente, existe uma definição. São adjuntos adnominais, porque eles vêm ligados, né? A referência é com o substantivo, ok? Então, tomar muito cuidado, porque nós não podemos usar a vírgula nessas situações, tá? Olha lá, entre sujeito e predicado, entre os verbos e os seus objetos, entre o nome e o complemento nominal e também entre o substantivo e os seus adjuntos adnominais, tá? Os seus termos qualificadores, tá bom? Ok, pessoal? Bom, não deixa, né, a pontuação de ser aí um elemento coesivo. Então, você viu, são vários elementos coesivos que existem no texto. Nós vamos observar, né, de uma forma aí mais peculiar, para que no dia do seu concurso você consiga entender o uso de uma vírgula, de uma pontuação,
em conversar com a vírgula para ver por que ela está ali, né? Qual é a função dela, porque se ela apareceu, ela está mostrando alguma inversão, né? Está mostrando alguma situação, está retomando algum elemento coesivo, então ela não está à toa no texto. Então nós temos que saber olhar, verificar com uma ótica um pouquinho mais, né, aí apurada, para nós podermos entender, né, exatamente as funções aí desses sinais. Ok, pessoal? Até o próximo encontro aí com a parte redacional sobre estrutura, né, de redação, dissertação e métodos CESP, Fundação Carlos Chagas e outros, ok?